Esse é o segundo vídeo para explicar sobre o processo do novo nascimento e como, mesmo com um novo nascimento, a vida eterna se perde e a salvação se perde. Vocês vão entender isso. Seguindo lá o primeiro vídeo do texto que eu não consegui falar, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. O amor de Cristo nos deixa constrangido e com esse constrangimento nós podemos fazer essa análise, julgando nós isso. E essa análise só faz quem conhece os profetas, não quem repete as coisas de Paulo. Quem conhece os profetas, aí repete as coisas de Paulo com entendimento. Quem não conhece os profetas, não sabe de onde ele tirou essas coisas, repete só por repetir. Bom, melhor repetir por repetir e crer do que não repetir porque não crê, né? Entendeu o que eu quis dizer, né? Ele morreu por todos. Não, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que todas as coisas se fez novas. Que texto rico! É interessante, um texto que explica a ideia do outro. Por exemplo, e assim, verso 16. Melhor explicar o verso 14, né? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Isso quer dizer que quando Jesus morreu, não foi só o corpo que morreu, a cabeça que morreu. O corpo dele morreu, é claro. O corpo dele morreu, mas o corpo era uma figura da igreja. A igreja toda estava representada no sacrifício de Jesus. Por isso que eu quero que você assista aquele link, número 1, que vai estar na descrição, que eu indiquei no primeiro vídeo. O corpo de Jesus representava a igreja, o sacrifício dele foi literal, mas tem um modelo de eventos que vai ocorrer através dali e um monte de coisas espirituais através do sacrifício. Talvez você ache que entenda sobre o sacrifício de Jesus, mas Jesus conquistou muita coisa através do sacrifício dele, muito. Não foi apenas um homem morreu pelos seus pecados e ressuscitou, e se você crê, você morreu agora espiritualmente, ressuscitou espiritualmente, e um dia vai morrer literalmente, mas com a vida guardada em Deus, e vai ressuscitar para viver para sempre com Ele. Não é só isso. E quando eu digo que não é só isso, olha o tanto de coisa que eu falei. Incrivelmente, seria uma dádiva, uma graça de Deus se fosse só isso, mas não é só isso. Tem muito mais coisa. Entende? Então, quando você deixa de conhecer todas essas coisas, você está deixando de ter um completo conhecimento de Cristo. Um pleno conhecimento dele. Pedro disse, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo. Se você não tem o pleno conhecimento, você já tem graça e paz por ter aceitado o sacrifício dele e sabendo o que vai ocorrer, se você permanecer nele. Mas essa graça e paz, ela vai ser multiplicada se você continua conhecendo ele. Tendo até chegar ao pleno conhecimento, vai ser multiplicado. E se você tem essa palavra consigo, você multiplica graça e paz na vida das pessoas. Então, quando ele morreu, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Quem são os que vivem? Os que ressuscitou com ele, espiritualmente, a ideia inicial. Mas para aquele que por ele não viva para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim como nós vivemos para Jesus. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. Olha o que Paulo está falando. Ele fala que nós estamos na carne. Em Romanos ele fala, o pecado habita na minha carne, de você também. Mas não é para a gente conhecer mais ninguém segundo a carne. Mas o pecado habita na carne, nós estamos na carne. Paulo fala, nós estamos separados do Senhor por causa do corpo. Então aqui ele não está se contradizendo. Ele está mandando você evoluir a sua mente. Assim como Jesus conquistou o que conquistou na Páscoa, se você permanecer nele, não tem mais como nada dar errado. Você já pode viver como vida de ressurreição. Deus te dá poder para isso. Não quer dizer que você não vai pecar mais. João fala, eu escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, saiba que você tem um advogado à destra de Deus, Jesus Cristo.
E o advogado é o sumo sacerdote. Ele que transferiu para a ideia de advogado. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conheçamos Cristo segundo a carne, já que ele veio segundo a carne, né? Já agora não o conhecemos deste modo, porque ele morreu, nos fez morrer com ele, ressuscitou, nos fez ressuscitar com ele e nos fará morrer e ressuscitar literalmente, e nós estaremos vivendo para ele nos lugares celestiais em Cristo, para se cumprir a palavra de Efésios. Entendeu? Então olha que texto rico. Aí aqui está o novo nascimento também. Verso 17 ele conclui: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. Aqui é um novo nascimento. Agora, qual é a ideia do novo nascimento? A ideia é essa. Para você dizer eu sou nascido de Deus, ou aquela pessoa nasceu de Deus, toda essa ideia tem que estar dentro desses textos bíblicos. A pessoa morreu com Cristo. Aceitou o sacrifício, você é um modelo. É um modelo que todo ele se cumpre em você se você permanecer em Cristo até o fim. Não é um modelo em que você acreditou, está aí em Cristo e aí tudo vai acontecer. Igual os calvinistas poderiam colocar assim, se foi eleito não tem... Entendeu? É aquela ideia, não vou repetir tudo aqui. Mas vocês vão entender por que eu estou falando isso. Por que eu estou falando esses textos. Morreu com Cristo, foi crucificado com ele, morreu com ele, ressuscitou com ele, e você tem que permanecer até o fim para que esse modelo, essas bênçãos, sejam na tua vida. Você vai dormir um dia em Cristo, aí você morreu com ele, e dormiu em Cristo, tendo fé nele. Dormir em Cristo é morrer um dia, dar o seu último suspiro na terra, tendo fé em Deus. Você vai estar na mão dele. E nesse dia, você estando na mão dele, jamais ninguém vai arrebatar você das mãos dele. Vai ter um juízo, um julgamento no futuro. Satanás vai querer te acusar, mas você vai estar nas mãos dele. E aí, de modo algum, você vai ser arrebatado da mão dele. E aí você vai ressuscitar. E você vai ser dele para sempre. Agora, se hoje, nesse tempo agora, nós dissemos que nós já estamos na mão dele, e de modo algum ninguém arrebatará nós da mão dele, como diz João 10, você se esqueceu de todos os outros textos bíblicos e está aceitando somente esse texto. Se na Bíblia inteirinha, no Novo Testamento inteiro, tivesse só João 10 com esse texto, né, eu lhes dou a vida eterna, de modo algum eles perecerão, eu sou bom pastor, eles são as minhas ovelhas, eles ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna e ninguém arrebata eles da minha mão. Se existisse somente esse texto, eu acreditaria sim, que agora eu tenho a vida eterna e jamais vou perder ela. Jamais. Porque ninguém pode me arrebatar da mão de Jesus, ele disse. Só que quando ele falou isso conhecendo todos os outros ensinos dos apóstolos. Claro que o Espírito dele foi derramado, né? Estou falando assim do futuro para aquele tempo. Ele enviou o Espírito Santo, deu todos os ensinos para os outros apóstolos e tinha ainda as palavras dos profetas. Então, quando ele falou isso a respeito... Não é para você visualizar somente essa vida, ou a mensagem calvinista. Ele falou isso a respeito de homens de povos, línguas e nações, de todas as gerações. Então ele pode contemplar também, por sua presciência e pelas escrituras que mostram a presciência de Deus, todos os homens até o fim da sua vida. Então os homens que permanecerem até o fim será salvo, e esses Deus já conhece, e esses estão na mão do Senhor, os que morrerem em Cristo. Morreu em Cristo, você tem a vida eterna garantida. Mas ainda que se você ainda vive, você pode se desviar. E se você se desviou, você jamais vai poder dizer, porque eu nunca tive a vida eterna. Aliás, você não fará isso, porque você vai ser incrédulo, você vai cair na apostasia. Mas um outro jamais vai poder dizer que ele se desviou porque não tinha vida eterna. A mensagem é essa. Entendeu como se conhece o processo do novo nascimento? O novo nascimento é isso. Para você nascer de novo, você tem que morrer. E só dá para morrer através do sacrifício de Jesus. Ou melhor dizendo, vamos pela sequência correta. Para você nascer de novo, você tem que ressuscitar. Você tem que morrer, mas vamos pela sequência certa. Você tem que ressuscitar. Para ressuscitar, você tem que morrer. E para morrer é só através do corpo de Jesus. E no sacrifício, na Páscoa, acontece a purificação dos pecados. Todos aqueles que morreram com Cristo receberam purificação dos pecados.
é um modelo. Não quer dizer que aquele que um dia morreu com Cristo, recebeu a purificação dos pecados, jamais vai perder a salvação. Porque já que eu morri, fui crucificado com Cristo, o sangue foi aspergido no sangue, morri com Jesus, já que foi assim, então é certo que eu vou ressuscitar e ascender aos lugares celestiais. Não é bem assim. Porque lembra, os que ressuscitaram com Cristo têm a vida eterna, mas esses que ressuscitaram morreram. Então, ressuscitaram tem um novo nascimento. Mas para ter um novo nascimento teve que morrer. E para morrer é só através do sacrifício de Jesus. E através do sacrifício acontece purificação dos pecados. Então, se você falasse, bom, se eu morri, tive purificação, é certo que eu vou ressuscitar como Jesus ressuscitou, ressuscitando eu vou voltar nos lugares celestiais, então vida eterna não se perde, salvação não se perde. Isso só daria certo se Pedro não tivesse escrito alguns textos importantíssimos. Pedro escreveu sobre isso. Vamos ler os textos e vocês vão colocar a prova isso que eu estou falando. E tem mais textos ainda para a gente ler. Esse vídeo, ele é um vídeo especial. Então, assista até o fim. Não fica pensando que está dando volta, que está perdendo tempo. Não, isso vai renovar o seu entendimento. A gente pode pegar a ideia por 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, mas até aqui eu vou tentar resolver uma questão. Eu li bastante texto, falei de coisas espirituais e literais, expliquei várias coisas ao mesmo tempo. Talvez você seja novo no canal e não conhece a minha linguagem, e você deve estar falando, mas isso está difícil demais. Não é tão complicado assim para compreender a ideia da salvação. Se isso está difícil demais para você compreender, você tem que reduzir o tanto de seriado que você assiste, reduzir o tanto de filme, estudar menos, talvez a faculdade que você faça, os cursos, e se dedicar para a palavra, que você foi chamado para ser rei e sacerdote. Um rei e sacerdote não pode olhar para os textos e falar, mas isso está difícil demais para compreender. Você tem que falar, está difícil, mas eu quero compreender, eu vou estudar. Só para resolver essa questão. Porque tem muitas pessoas que falam isso, né? Mas olha para a vida delas. Elas vivem em filme, em seriado, em cinema, sai, se diverte, passeia, faz faculdade, trabalha. E o que sobra para a palavra de Deus? Quase nada. Aí se encontra com um estudo desse que ainda é simples e fala, mas isso está muito difícil, muito complicado. E você quer ser rei e sacerdote sobre a terra. Tá bom. 1 Pedro, capítulo 1 diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, aos que foram predestinados, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo o decreto secreto, a soberania poderosa de um Deus que endurece a quem quer, se compadece de quem lhe apraz, endureceu o faraó, etc. Não. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Eleito segundo a presciência. Não está escrito presciência segundo a eleição. Eleitos, escolhidos por Deus, segundo a presciência de Deus. Não a presciência de um Deus que só fica vendo as coisas e não pode mudar nada. Ele só vê e vai dançando conforme a música. Eu tenho até vergonha de repetir uma idiotice dessa que eu acabei de falar, mas é essa idiotice que se levanta contra esse texto. Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aspersão do sangue. O que Pedro tem aqui na mente? Calvinistas não sabem. Eles sabem inventar coisas aqui para colocar neblina na palavra presciência. Mas aspersão do sangue? Sei lá, deixa pra lá. Não. Eleitos de Deus não fazem isso. Então, vamos comentar um pouquinho sobre esse texto, mas na parte número 3.